Gênesis 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu-o. Ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Eu falo de novo, essa é uma das histórias mais interessantes na Bíblia. José é um homem que chama muito a minha atenção, porque ele é um dos poucos homens da Bíblia que não tem pecado. Na verdade, ele tinha pecado, ele pecou, mas a Bíblia não registra o pecado. Você não vai ler sobre o pecado na vida dele. Daniel é outro homem na Bíblia que você não vê pecado. E esse José, ele não tem pecado registrado na Bíblia porque ele representa Jesus. Ele é um tipo de Jesus Cristo. E a gente viu isso claramente em Gênesis capítulo 37. Quando ele, inocente, foi por inveja, foi tomado e eles acabaram vendendo ele por prata e através de um certo Judá, que é Judas, né? E eu posso voltar tudo para aquela história, mas agora hoje à noite estamos aqui em capítulo 39. E antes de eu entrar no tipo hoje à noite, eu gostaria de enfatizar algumas coisas nesse capítulo. Uma das coisas é que 4 vezes você vai nesse capítulo que diz que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E com essas palavras diz que ele tinha muita prosperidade. Irmãos, é isso que eu quero. Vocês não querem? O Senhor contigo, prosperando a sua vida. Agora, nós não precisamos automaticamente falar sobre a prosperidade financeira, porque é uma prosperidade, você pode ter prosperidade em Deus, que te dá alegria, e você é basicamente pobre. Essa é a grande prosperidade. Quando você consegue ter contentamento com o que você tem, não precisando de grandes coisas. Se Deus quiser dar, haverá mais responsabilidade e mais tentação. Mas a maior prosperidade em Deus é quando você está feliz nele. É isso que nós vemos na Bíblia, muitas vezes enfatizado. Inclusive, as bem-aventuranças falam sobre a alegria do povo de Deus. Mas José, ele é para mim um enigma. Porque quando você vê a família de Abraão, e depois a Isaac, e depois Jacó, e José sendo filho de Jacó, você vê uma família disfuncional. Você lembra dos irmãos de José? Eles eram homens problemáticos. 2 mataram homens, vamos dizer, inocentes. Havia até grande fornicação, incesto até na família. Você vê raiva, você vê um jeito de enganar, você vê isso até no pai de José, em Jacó. E daí você chega aqui na vida de José, na história de José, e você vê um homem de grande integridade. E você se pergunta, de onde veio esse rapaz? Eu vou falar para vocês, ele veio de Jacó. Ele veio de Jacó. E se Deus der para você um filho que é bom, excepcional, você é o pai ou você é a mãe, mas você tem que reconhecer, é Deus que deu esse filho para você, ou essa filha. Eu tenho 5 filhos,
E cada filho tem uma personalidade diferente, um jeito diferente, modo de pensar, interesses diferentes. Cada um é diferente. E eu sei que por parte da vida deles, eles têm a minha influência. Eles vão ter interesse em certas coisas por causa de mim, um jeito de falar por causa de mim. Eles vão se vestir de um certo jeito por causa de mim, certas influências. Mas existe uma boa parte de cada um de nós que não é responsabilidade dos nossos pais, é a nossa decisão. Lembra da coisa que eu falei? Tinha dois homens, um homem de terno e de mala, ele era empresário, né? Outro homem pobre, mendigando, na calçada, sentado, sujo. E o homem no chão, alguém pergunta, como que você chegou assim? Ele fala, eu vim de uma família problemática. Meu pai, ele abusava a gente, tudo. Então, toda essa influência deu para mim uma vida ruim e eu estou assim. E o outro homem, bem vestido, trabalhando, como você chegou a ficar assim, empresário e tudo? Ele falou, eu e ele, esse homem aqui na calçada, somos irmãos, viemos do mesmo pai. Mas ele decidiu ficar assim por causa do problema, e eu decidi ficar assim por causa do mesmo problema. Cada um de nós tem nossa própria responsabilidade. O que você faz com a vida que você tem é a sua responsabilidade. E não é para ninguém culpar ninguém. Agora, já quando eu era um pai perfeito, muito problemático, lar disfuncional, e saindo desse lar, esse José, uma joia, um milagre, um homem impressionante. E vocês vão ele como um tipo de Cristo hoje à noite. Agora, antes de entrar nessa passagem e ver esse tipo de Cristo, ou a continuação desse tipo, eu gostaria de levar vocês para o livro de Lucas, Lucas capítulo 24. E nós vamos ver uma passagem. Vocês lembram que após 3 dias, o nosso Senhor Jesus ressuscitou? Algo profetizado, algo que Jesus até profetizou mais do que uma vez. Algo que deve fazer sentido se você acredita que ele é o Filho de Deus, como Pedro confessou. Mas fica óbvio que o pessoal que andava com Jesus e ouvia a pregação dele e acreditava nele não tinha um bom entendimento. Então, quando ele aparecia, o povo ficou chocado. Olha, só é Jesus. Claro, ele ressuscitou. Mas o povo não entendendo. Igual a gente hoje. Deus faz um milagre e a gente fica assustado. A gente deve ficar assustado com Deus Todo-Poderoso que criou o universo, salvou a nossa alma. Não deve nos assustar, mas acontece. Agora, essa vez, aqui em Lucas 24, Jesus já ressuscitou e tem 2 homens andando, vamos dizer, meio desanimados. E Jesus aparece e conversa com eles. E eles não percebem que é Jesus. Estão conversando com o Filho de Deus, ressurreto, e não sabem. Então vamos ver essa história aqui, em Lucas 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam com que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? Eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que
também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Versículo 25. E ele, Jesus, lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Vocês estão prestando atenção? Aqui, em versículo 26, Jesus fala, mas não é o que a Bíblia diz que era para acontecer com Cristo? Que ele, aqui versículo 26, que ele ia padecer ou sofrer essas coisas e também entrar na glória dele? Vocês já ouviram a palavra? Porque isso é estranho para vocês. Daí ele chama eles de nécios, tons, burros. É interessante que o Filho de Deus que nos ama tanto nos chama de burro, mas às vezes precisamos saber que somos burros. Não é verdade? Mas ele fala isso não para criticar, mas para eles ficarem assim impactados. Nossa, a gente nem está enxergando. Não é incrível como a verdade pode estar bem em frente do nosso nariz e 1000 pessoas falam para nós que é verdade e ainda a gente não enxerga? Essa é a grande realidade, né? É incrível como, por exemplo, eu posso andar na minha família, com minha esposa, criança, todo mundo bem, ninguém bebendo, ninguém fumando, ninguém usando drogas, ninguém indo atrás da fornicação, ninguém brigando e sabe, todas essas coisas. E o mundo ainda fala, essa família é louca, não tem prazer, não tem uma vida boa, é melhor ir para o bar e para a dança e tudo isso. E esse mesmo povo está sofrendo com traição e todo tipo de coisa. O povo não enxerga a verdade. A igreja existe para o mundo enxergar a verdade, para viver a verdade. E esses homens, como muitos, não enxergando. Então, Jesus, com paciência, note que andando com eles, versículo 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em outras palavras, sem Bíblia aberta na mão dele, que não tinha Bíblia do jeito que a gente tem hoje em dia, eles tinham vários rolos de livros separados. Jesus só falava da Bíblia, ele já conhecendo bem a Bíblia. Ele começou por Moisés. Moisés, qual é o livro de Moisés? A gente tem um livro chamado Moisés aqui? Não, está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros que Moisés escreveu. Então Jesus começou com Gênesis. Começou provavelmente falando histórias sobre, por exemplo, José. Explicando como José padeceu e entrou na glória dele, falando, e isto é um tipo de mim. Só que Jesus não falou de mim, que eles não sabiam que era Jesus. Era só depois que Jesus abriu os olhos deles. E diz aqui, por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É uma história interessante, e quando tiver tempo, você deve ler o resto de Lucas 24, porque é realmente muito interessante. Mas vamos voltar aqui, irmãos, por favor, para Gênesis 39. Eu gostaria de continuar a nossa jornada com José. Lembra, José, ele estava com o pai, ele tinha 17 anos de idade, ele era o amado do pai, o pai até deu para ele uma túnica especial de várias cores, e isto irritou os irmãos que queriam, de primeiro, matar ele. Depois, um dos irmãos falou, não é uma boa ideia matar nosso próprio irmão, ele jogar ele num buraco no chão. E depois chegou os ismaelitas, eles venderam o irmão dele por prata, moedas de prata. E José foi embora. Eles falaram para o pai, levando a túnica de José para o pai, eles tinham colocado sangue na túnica. Esse do nosso irmão, do seu filho? E Jacó chorando, é do meu filho, um animal, matou meu filho. Ele está como que é a palavra? Despedaçado, obrigado. Uma situação triste para ele. Então, na mente de Jacó, José morreu e não ia voltar. Mas a gente sabe o resto da história, né? Que José representa Jesus, que também foi morto, só que não para sempre. Jesus voltou.
E a gente vai ver isso. Mas antes de voltar, tem mais coisas acontecendo na vida de José. Em um certo lugar, ele foi vendido para uma pessoa no Egito. Então vamos chegar aqui em Gênesis 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito. Vocês sabem que também Jesus foi para o Egito quando ele estava na terra. Não era quando ele tinha 17 anos de idade, era quando ele era criança. A Bíblia diz em Mateus 2, 13 a 15. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Esse é o José, marido de Maria, no Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus. E o anjo falou, dizendo, levanta-te, toma o menino, Jesus, e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Interessante, né? O versículo aqui em Gênesis 39 continua, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos israelitas que o tinham levado. Se você é comprado, então você é o quê? Você é um servo, né? A Bíblia diz sobre Jesus, em Filipenses 2, 5 a 7, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então a gente vê o tipo continuando aqui em Gênesis 39. Agora vamos para o versículo 2. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Agora, considerando o que a Bíblia diz aqui, em versículo 2, vocês devem até marcar essa primeira vez que a passagem diz isso. Diz, e o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Eu sei que Deus está presente em todos os lugares, irmãos. Eu entendo isso. Deus está aqui, Ele está no Iraque ao mesmo tempo. Você está no colo de Jesus agora, espiritualmente. Mas existe algo nessas palavras que é mais profundo. E o Senhor estava com José. José, eu estou contigo. José, eu estou te abençoando, te guiando, te prosperando. Eu estou nisto, nessa experiência sua. É a experiência que eu estou te dando. Interessantemente, ele era escravo no Egito, mas o Senhor estava com ele. Irmãos, você pode ser escravo no Egito e o Senhor contigo. Você acredita nisso? Você pode passar por muita coisa difícil, você pode estar deitado no hospital com câncer e o Senhor pode estar contigo, né, para abençoar e operar. E é exatamente isso que está acontecendo com ele, e é um tipo de Cristo. Jesus, no início do ministério dele, ele foi para a sinagoga e ele leu uma profecia sobre si. Em Lucas 4, 16 a 22, e diz, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho,
e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Em outras palavras, esse homem não é normal, a gente já conhece o pai dele. E José não era o pai dele, mas o que eles imaginavam, né? Agora, no caso de José no Egito, esse não é meramente um escravo, um dos hebreus? Mas Deus está com ele. Essa é a diferença, né? E muita pessoa pode olhar para você e dizer: você é somente isso. Certo? Mas se você está andando com Deus, fazendo a vontade de Deus, então Deus está contigo. Você não está sozinho. Vocês sabem que todo o exército da China pode vir contra você, mas se é você e Deus, você é a maioria. O inimigo não é maior que você, se você está com Deus. Agora vamos continuar, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E agora você está vendo como a presença do Senhor deu um impacto positivo na vida de José. Ele, escravo, ele vendido, ele no Egito, ele separado da família dele, mas versículo 3 diz que esse senhor dele viu que o Senhor Deus estava com ele e tudo que fazia, Deus, o Senhor Deus, prosperava na mão dele. Então esse egípcio que comprou ele falou: olha, tudo que esse cara faz é bom, é reto e tem prosperidade. É tipo, ele toca em qualquer coisa e se torna é maravilhoso isso. Esse rapaz, ele é tão de integridade, ele é tão, sincero e tão abençoado. Ele pode ser meu mordomo, ele toma conta de tudo. Ele entregou tanto as coisas dele para José que José não sabe. O Senhor não sabia de nada, esse homem não sabia de nada sobre o que ele tinha. A única coisa que ele sabia é o que ele comia, né? Que José dava a comida para ele. Imagina tendo alguém, você é empresário, tendo um empregado que você consegue confiar tanto em uma pessoa dessa. Hoje em dia tem tanta enganação, tanta pessoa trabalhando, procurando um meio para fazer algo assim, para precisar trabalhar um pouco menos, não fazer tudo que, o patrão pede. Irmãos, não está certo isso. Não está certo. Nós estamos vendo um homem aqui abençoado por Deus, próspero em Deus, numa situação feia. Ele era escravo, mas mesmo assim com integridade. E é incrível. Mas eu vejo as pessoas com mais gratidão, aceitando com contentamento o problema, sendo as pessoas que têm mais integridade. Mais integridade. E quando você fica reclamando e tem aquela atitude, você acaba quebrando as regras e tudo para mas eu não gosto do meu patrão, meu chefe, eu vou fazer assim, assim, assim. José não era assim. E você vê aqui em versículo 4 que por causa dessa prosperidade, por causa da justiça e integridade da vida dele, por causa da presença de Deus, que versículo 4, José achou graça nos olhos desse Senhor dele. Achou graça. A palavra graça na Bíblia é a ideia de receber favor. Favor, né? Quem já ouviu a palavra favorito, né? Esse é meu filho favorito. Claro, não deve existir filho favorito, mas existe uma realidade. Se eu tenho 5 filhos, e vamos dizer que um dos meus filhos sempre obedece, vai ganhar privilégios, vai ganhar oportunidades, porque se eu não confiar em algum filho ou alguma filha, eu não vou dar todos os privilégios para aquele filho ou filha, porque eu estou com medo que vai fazer algo de errado.
né? E às vezes um filho ou uma filha pode falar, não, ele pode, eu não posso. E eu preciso responder, sim, é verdade. Você não gosta? Faça o certo. Seja alguém de integridade. Mas isso não é justo. Mas é porque você é injusto. Faça o certo. Faça o certo. E a gente tem que entender isso. Mas como tipo de Cristo, ele achou graça nos olhos desse Senhor. A Bíblia diz em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, e olha aqui, e em graça para com Deus e os homens. Não é interessante isso? Um filho de Deus sem pecado cresceu em graça para com Deus e para com os homens. E alguém fala, mas se ele é infinito e perfeito, por que ele precisa crescer nessas coisas? E a única resposta que eu tenho é que ele foi exatamente isso, perfeito e totalmente justo, mas todo dia, vivendo assim, manifestava essa glória na vida dele, e as pessoas começaram, com o tempo, a perceber quem ele era. Eu me lembro quando eu fui conhecer o pastor nosso que faleceu, mas eu não conhecia ele, eu não tinha, vamos dizer, respeito por ele no sentido de saber quem ele era. Mas ao testemunhar o ministério dele, a integridade dele, as bênçãos e a presença de Deus sobre a vida dele, meu coração encheu com respeito pelo meu pastor e para com o meu pastor. E hoje, quando eu penso sobre ele, inclusive hoje eu estava escutando uma pregação dele com muito respeito, porque eu vi ao longo dos anos, então ele cresceu na minha graça. E quando ele pedia eu fazer algo, eu com alegria, sim, claro, eu vou fazer. Porque para mim, ele era um pastor com integridade. E agora que ele não está mais aqui, dói. Até hoje, quando eu falo com ele, falo sobre ele, é como se eu ainda tivesse uma faca assim, me esfaqueando na barriga um pouco por causa da dor. Ele não está mais aqui. Eu sei que ele está lá na glória. Eu vou ver ele mais uma vez e para sempre lá na glória. Mas aqui não. Agora aqui eu não posso ligar para ele, não posso mandar uma mensagem para ele. Mas eu tenho grande respeito. Grande respeito. Agora, José conseguiu isso e Jesus conseguiu isso por um dia após dia ter integridade. E deixa-me dar uma dica para vocês. Integridade não é o certo que você faz na presença e diante dos olhos dos outros. Integridade é quem você é quando ninguém está vendo. Ninguém. Agora vamos continuar. Versículo 6 continua aqui. E José era formoso de porte e de semblante. Eu falei nos primeiros versículos como a presença de Deus impactou positivamente José. Irmãos, a mesma presença de Deus que impactou ele positivamente, impactou ele negativamente. A mesma presença boa de Deus. E nós vamos ver isso. José, ele era formoso. Alguém me fala, o que é formoso? O que isso quer dizer? Me dá uma outra palavra. Oi? Oi? Bonito, bonito, lindo. E diz aqui, formoso de porte e de semblante. Porte quer dizer, o comportamento dele era formoso. Mas também o semblante. Sabe, eu conheço pessoas que são formosas de semblante, mas não formosos de porte. Vocês estão comigo? Alguém que só, nossa, que rosto bonito, que dente perfeito, que olho maravilhoso. Mas você vê a pessoa e fala, nossa, que pessoa feia, né? Não é legal essa pessoa. José formoso de porte e de semblante. E, por causa disso, abençoado por Deus nesse sentido, chegou uma mulher. Mulheres não são ruins, mas essa mulher aqui era ruim, né? Versículo 7. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor, então ela era casada, pôs os seus olhos em José. José. Olhando para ele, né?
Ele é bonitão e novo. E ela disse, deita-te comigo. Agora, ela é uma mulher que tem autoridade, ela é uma mulher provavelmente bonita, porque um cara desse não vai casar com qualquer uma. E ela chega assim e oferece para ele, de uma forma bem para frente, algo que um homem normal vai querer, porque é normal do homem, biologicamente falando. Mas o que acontece? Versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, você quer lutar contra a tentação? Reconhece a gravidade e a malignidade do pecado que vem para você. Ele fala aqui, é tamanha maldade. É muito ruim isso. Não coloque em frente de mim isso. Eu não aceito, não quero. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para, olha aqui, deitar-se com ela e estar com ela. E parece que ela entrou no quarto, ele foi para o outro, ele foi para a sala, ela estava lá, ele foi embora. Não, eu não quero estar com ela. Ela ficava falando e falando. E ele era escravo, não tinha como simplesmente sumir. Mas ele fazia o máximo para evitar a presença dela. Versículo 11, sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela apareceu aparentemente e lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. Interessante, o marido talvez fosse eunuco, mas eu vou continuar aqui. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Marque essa palavra na sua Bíblia, versículo 12. Fugiu. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 6,18, no Novo Testamento, para nós da igreja, fugir da fornicação. Uma tentação física necessita uma fuga física. Tchau, eu não vou ficar aqui não. Isso é louco. Louco, eu não aceito. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Quando você entrega o seu corpo para a fornicação, e aqui nesse caso é fornicação tal que é adultério, mexe com o corpo e gera em você desejos que você nunca deve ter, porque você nunca deve querer estar com a esposa de um. Mas é isso que aconteceu. Porque se entregou, é isso que ela queria provocar nele. E claro, não aconteceu. Nós estamos vendo aqui mais um tipo de Cristo. Porque Jesus foi tentado, não foi? Lembra quando o diabo apareceu para ele, querendo tentar ele? E como Jesus, aqui José foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia fala sobre Jesus em Hebreus 4:15, chamando ele o sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, saiba de algo muito importante. A tentação não é o pecado. Se você ficar tentado, é porque você é ser humano. Jesus se fez homem. Ele foi tentado, mas sem pecar. Há uma diferença. Você vê algo e já chama sua atenção. O certo é virar a cabeça. Não, eu não quero ver. Você bebia muita cerveja e agora você vai no mercado e tem lugar onde vende cerveja. Você fala, não, é uma tentação para mim. Eu vou evitar essa parte do mercado. Eu não quero ir lá, não quero nem olhar.
porque é uma fraqueza da minha vida, porque eu já me entreguei para isso anteriormente. Então vou evitar. E tem muitos outros pecados, eu vou evitar. E José queria fazer isso, e Jesus fez isso com todo o sucesso. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 22, falando de Jesus, diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, ou sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Agora, vamos voltar aqui para versículo 12. Ele ou ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em suas mãos e fugira, ou tinha fugido para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para esclarecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Irmãos, esse é o tipo de mulher que eu... Nossa, olha, fala de uma mulher errada. Tá vendo bem aqui? Uma mulher errada. E ela não acusa somente José, ela acusa até o marido dela. Olha, meu marido, ele trouxe esse cara aqui, nem usa o nome dele, nem chama ele só esse homem hebreu, né? Totalmente falsa, totalmente errada, totalmente perversa. Mas sabe, irmãos, para nossa salvação, Jesus passou pela mesma coisa. A mesma coisa. Jesus foi acusado falsamente e levado para a cruz para nossa salvação, por causa de falsos testemunhos. A Bíblia diz em Mateus 26, versículos 59 a 61, ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas. Não o achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e retificá-lo em 3 dias. Então a gente vê como José aqui também é tipo de Cristo. Vamos voltar aqui, Gênesis 39, versículo 16. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para esclarecer de mim. E aconteceu, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Ele ficou muito irado. O que acontece? Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Ele foi para a cadeia, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Aqui nós vemos como essa mulher acusou José. E vocês notaram alguma coisa? O que é que José falou depois de ela acusar ele? A Bíblia não fala que ele falou nada, ele não falou nada. E quando Jesus foi acusado, o que aconteceu? A Bíblia diz em Mateus 26, versículos 62 e 63, e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que estes depuem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E houve uma profecia sobre Jesus em Isaías 53, versículo 7. Ele, falando de Jesus, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu
a sua boca. E agora aqui nós vemos no versículo 20 que José, ele vai sofrer pelos pecados dos outros. Ele pecou? Ele fez algo de errado? Não. Mas ele foi entregue ao cárcere. Isaías 53, versículo 5 diz sobre Jesus: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E diz aqui que ele foi colocado com os presos. A Bíblia diz sobre Jesus que ele foi contado com os transgressores. Em Isaías 53, 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E aqui fala como Jesus sofreu para nos livrar dos nossos pecados. E se você já conhece o resto da história de José, Deus colocou ele no Egito para livrar a família dele da fome, do faminto. A gente não chegou a essa parte ainda, mas é muito interessante. Agora, o que era certo, na época no Egito, você comete adultério com Potifar é para você ser executado ou morto. Só que Potifar não faz isso. Ele ouve a esposa dele e coloca José com os presos do rei, um grupo elite de presos. Dá a ideia e a especulação que quando ele ficou irado pelas palavras da esposa, ele não estava irado contra José, ele estava irado contra a mulher dele. É muito provável que esse homem falou: eu conheço minha esposa e tudo isso é mentira, mas eu não tenho como resolver isso por falar que ele não fez. Então ele separou José, perdendo toda a bênção, toda a presença de Deus que ele tinha por meio de José, e levou ele para o cárcere onde os presos do rei estavam encarcerados. Mas vamos continuar aqui, vendo o impacto positivo da presença do Senhor na vida de José de novo. A Bíblia diz aqui em versículo 21, o Senhor, porém, essa é a terceira vez, o Senhor, porém, marca esse porém, né? O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mo. E o carcereiro-mo entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mo não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Então ele se tornou o preso mais popular, ajudando o carcereiro-mo a lidar com todos os outros presos. Então a gente vê que a presença de Deus deu um impacto positivo, depois negativo e novamente o impacto positivo. E aqui, novamente, como tipo de Cristo, ele achou graça, nos olhos de um outro homem, igual Jesus. Irmãos, na vida, eu vejo duas coisas aqui. Uma coisa, devemos procurar a presença de Deus. Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. E se o Senhor for para lá, eu quero ir lá contigo. Não, a gente não deve falar: Deus, eu quero fazer isso, venha me ajudar. A gente deve dizer: Senhor, onde quer que o Senhor quer que eu vá, e eu vou lá, porque o Senhor vai estar lá comigo. E a segunda coisa que eu gostaria de enfatizar para vocês hoje à noite é que José veio de uma família muito disfuncional, mas ele era um homem de integridade. Ele tinha toda a oportunidade para fazer algo muito errado com essa mulher. Ninguém estava presente, mas ele fugiu da fornicação. Vamos abaixar nossas cabeças hoje à noite, fechar os nossos olhos, para nós podermos orar. Há alguém aqui hoje à noite que fala: pastor, eu quero sinceramente andar na presença do Senhor. Eu quero isso. Eu quero
que as outras pessoas percebem que o Senhor está comigo. E eu quero isso. Eu vou lutar para ter isso. Eu vou buscar, eu quero isso de verdade. Que Deus me ajude. Hoje à noite, pastor, essa semana, esse ano, eu quero andar na presença de Deus. Não levante a mão se você não tem isso de sinceridade no seu coração, mas você tem isso, você quer isso de verdade. Eu quero andar na presença de Deus. Pode levantar sua mão bem rapidinho. Amém. Pode abaixar as mãos. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Tem alguém aqui hoje à noite e fala, pastor, essa integridade de José, eu sei que eu não tenho. Especialmente quando ninguém está vendo, falta essa integridade. Agora eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você deve levantar as duas mãos para Deus ser a realidade. Fala, Deus, eu confesso isso. Eu peço teu perdão. Eu peço teu perdão. E você se arrepende, e você lida com isso, e você vai a Ele. Ele quer operar na sua vida. Ele quer prosperar o teu caminho, mas Ele quer integridade. Mãos limpas, coração puro, a Bíblia fala. Não deixando o pecado entrar, governar, dominar a sua vida. Não dando lugar para o diabo. Agora mesmo você pode levar isso para Deus. Pai Celestial, obrigado pela vida de José. É maravilhoso ver o que o Senhor fez com ele. Saiu de um lar tão disfuncional. Não era uma vida fácil. Ele sofreu muito mais do que os outros. Mas o Senhor estava com ele. Pai, eu quero que a nossa igreja seja tal que quando as pessoas desesperadas na nossa cidade falam, cadê Deus? Eu preciso de Deus. Alguém pode dizer, você precisa conhecer o povo da Igreja Batista Independente, porque aquele povo tem Deus. E que haja esse testemunho, cada um de nós, cada família, cada indivíduo. E Pai, ajude esses que levantaram a mão já à noite, que procuram a Tua presença abençoada. Eu sei que o Senhor está presente em todos os lugares, mas existe a Tua presença abençoada, algo especial, disponível para todos. E precisamos ir atrás disso. E ajude cada um de nós com a nossa integridade, não somente fazendo o certo quando os outros estão vendo, mas também quando é somente o Senhor que nos vê. Nos ajude, Pai, para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém.